Boa noite a todos. Temos uma bela noite para aprender um pouquinho de física. Eu te confesso que eu não me importaria de fazer uma questão bem inicial, não haveria problema. Só vamos então começar a aulinha. Eu acho que vai sobrar o final da última aula e da segunda aula para a gente fazer exercícios das físicas que vocês acharem melhor. Mas vamos primeiro falar um pouquinho de ótica. A gente já viu os princípios da ótica geométrica, meios opacos, transparentes, translúcidos. Vimos as leis da reflexão, as leis da refração. Nosso formulário, eu diria, a gente já chegou a ver alguma coisa de espelhos planos ou espelhos esféricos? Espelhos esféricos ainda não, né? Sim? Então já vimos a fórmula do aumento linear, o aumento transversal, a forma dos pontos conjugados de Gauss. E pelo que eu vi, nós já vimos o que é índice de refração absoluto e vimos a lei Snell-Descartes, a segunda lei da refração. N de chegada vezes seno do ângulo de chegada é igual a N de saída vezes o seno do ângulo de saída, certo? Que é o foco da aula de hoje. Na aula de hoje, eu quero usar o que já foi estudado previamente de refração para te mostrar como é que se calcula inicialmente a profundidade aparente. Profundidade aparente é aquele fenômeno bizarro de tu jamais ter visto um sol de verdade, né? De tu, na verdade, quando olha o sol, ver uma imagem virtual do sol, né? Quando tu olha um peixe que está debaixo d'água, tu não está vendo o peixe, tu está vendo a imagem dele. O peixe em si não está lá onde você supõe que ele esteja. E é nessa aula que a gente consegue demonstrar isso. Imaginem vocês que eu tenho a superfície de separação entre ar e água, que seria o caso clássico de estarmos observando um peixe. Eu não vou desenhar o peixe como um todo. Vamos imaginar que o peixe é esse pontinho aqui, é o objeto. E vamos acompanhar um raio de luz que sai desse peixe e chega com um pequeno ângulo em relação à reta normal, a superfície de separação. Vou desenhar aqui a reta normal. Nós sabemos do nosso estudo prévio de refração que quando a luz vai do ar para a água, ela aumenta de velocidade e, portanto, se afasta da normal. Se esse raio de luz atinge o olho de um observador, por exemplo, num barco, o cérebro desse observador vai dizer que a luz anda em linha reta e, portanto, nós enxergaremos uma imagem do objeto que aparentemente vai estar muito mais no raso, muito mais próximo da superfície. Primeiro objetivo da aula de hoje é conseguir achar uma relação matemática entre essa distância da superfície até a imagem, que é o nosso querido Pelinha, e a distância da superfície até o objeto, que é o P. A gente já chamava, né, P e Pelinha, posição do objeto e posição da imagem. Se vocês me permitirem traçar uma outra pontilhada aqui, vocês vão perceber a formação de um triângulo retângulo. Assim como lá em cima, ó, eu posso formar um triângulo retângulo um pouco menor. Vocês devem concordar também que esse ângulo aqui que eu vou marcar na figura é um ângulo de incidência, enquanto esse aqui é um ângulo de refração. Vocês também devem concordar que esse ângulo aqui, ó, é o próprio ângulo de refração, por ser oposto pelo vértice ao mesmo. Aqui está o vértice. Olhando para esse triângulo retângulo maior e chamando esse cateto oposto ao ângulo I de x, vocês devem concordar comigo que a tangente do ângulo I é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o P. Concorda comigo que esse tamanho aqui é o P, né? É o que a gente chamou de P. Honestíssimo, né? Já que aquele ângulo em vermelhinho ali é o ângulo R, vocês também devem aceitar que a tangente de R é o cateto oposto, que é o próprio x, dividido pelo cateto adjacente, que é aquele tamanhinho ali que a gente chamou de pelinha. Observe que por enquanto eu não fiz nada demais, eu desenhei dois triângulos retângulos e fiz duas tangentes. Da aula anterior nós escreveríamos
sem medo que o índice de refração da água vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do ar vezes o seno do ângulo de refração. Apliquei a lei Snell-Descartes na refração que a luz sofreu ao ir da água para o ar. E aqui um momento perigoso. Se nós estivéssemos trabalhando com ângulos pequenos, leia-se menor que 10 graus, o seno de um ângulo pequeno como este é praticamente igual à tangente de um ângulo pequeno. Eu odeio que os alunos confiem cegamente nas minhas palavras, pelo contrário, eu sempre falo para a galera, duvidem, duvidem, duvidem. Então, tu não é obrigado a aceitar isso que eu estou te falando. Eu, se fosse tu, inclusive, pegaria a calculadora do Windows lá e testaria o que eu estou te dizendo. Certo? Tu vai perceber que só difere a partir da terceira casa após a vírgula. Seno e tangente de ângulos menores que 10 graus. E quanto menor for o ângulo, mais perfeita é esta aproximação. Para 1 grau é quinta casa após a vírgula, só que vai diferir. Então é uma aproximação verdadeira. Considerando então que eu só estivesse trabalhando com ângulos pequenos, óbvio que esses ângulos representados aqui são maiores que 10 graus, então a representação está exagerada. Se nós estivéssemos trabalhando com seno de ângulos pequenos, vocês devem aceitar que eu troque a fórmula, o seno pela tangente. Observem que a partir desse momento não é uma igualdade perfeita, né? É uma aproximação, mas muito honesta, desde que estejamos trabalhando com ângulos pequenos. E na geometria simples do desenho, nós vimos que a tangente de I é igual a x sobre P, e que a tangente de R era x sobre P'. Cancelando o x em ambos os lados da equação, surge a fórmula. O mais legal seria a gente chamar a água de meio do objeto, onde o objeto está, chamar o ar de observador, o N do observador, e a fórmula ficaria mais bonita, mais geral. O N do objeto dividido pela posição do objeto é igual ao N do observador dividido pela posição que o observador vê. Ou ainda, o P' dividido pelo P, a razão entre a profundidade da imagem e a profundidade real do objeto, é igual ao N do observador, índice de refração do meio onde o observador está, dividido pelo N do obj, que é o índice de refração do meio onde o objeto está mergulhado. Essa situação também valeria no caso de o observador estar debaixo d'água, observando um pássaro no ar. Continua valendo. Mas cuidado, essa fórmula só é honesta para ângulos pequenos. Ou seja, se a água for essa linha azul aqui, e se eu tiver aqui e o peixe estiver lá no fundo da sala, eu não vou poder usar essa fórmula, porque a luz que sai do peixe, refrata na água e vem para o meu olho, ela chega com um ângulo grande em relação à normal, à superfície da água. Ou seja, essa fórmula é muito honesta quanto mais de cima estamos observando o peixe. Certo? O vestibular geralmente não te pergunta sobre isso. Ele manda tu calcular. Calcule a profundidade real ou aparente, calcule o índice de refração. Tu joga na fórmula, nem pensa. Se o vestibular te questionar sobre a validade da fórmula, agora tu sabe que ela só é válida para ângulos pequenos. Show! Então a primeira partezinha da aula foi isso, a dedução da fórmula da profundidade aparente. Tem uma outra situação clássica também de vestibular cobrar, que é o desvio que o raio de luz sofre ao atravessar uma lâmina de faces paralelas. Então, desvio sofrido pelo raio de luz ao atravessar uma lâmina. Lâmina sugere que ela é fina, de faces paralelas. É aquilo que acontece todo dia, né, em nossas vidas ao olharmos o mundo através de uma janela.
Vamos fazer uma análise aqui da luz atravessando uma janela. Quando a gente compra uma janela, né, um vidro para colocar instalar em casa, é pela espessura que a gente compra. O vendedor pergunta: que espessura tu quer? 6 milímetros, 8 milímetros? Se for blindado, né, uma coisa muito mais espessa. O ideal até é eu fazer mais grossa essa lâmina só para que a galera do fundão possa enxergar melhor a geometria para resolver o problema. Vou pegar um raio de luz que chegou aqui, inclinado. Nós poderíamos, sem dúvida nenhuma, traçar a reta normal, né? E nós sabemos que a luz, quando vai do ar para o vidro, refrata se aproximando da normal. Fiz uma aproximação suave ali. E quando a luz fosse sair do vidro para o ar, eu poderia traçar mais uma reta normal, e aí nós saberíamos que a luz ia refratar no sentido oposto, se afastando agora da normal. Poderíamos chamar de I o ângulo de incidência e R esse ângulo de refração. Apesar desse aqui ser um ângulo de incidência, eu vou chamar ele de R porque ele é igual ao R. Retas paralelas cortadas por uma transversal formam os ângulos alternos internos, que são iguais, são congruentes. Portanto, já que esse R é igual a esse R, eu sei que esse I aqui vai ser idêntico àquele lá. Eu sei que isso é um ângulo de refração, eu só chamarei ele de I para que vocês reconheçam a igualdade entre esses ângulos assinalados. Como o desvio angular foi o mesmo na entrada e na saída, eu também tenho que supor que esse raio emerge paralelamente ao raio incidente. Logo, se eu prolongasse o raio que emerge, eu teria uma reta que é paralela ao raio incidente. O objetivo dessa parte da aula é que a gente consiga calcular esse desvio que o raio sofreu, esse desvio lateral que o raio sofreu ao atravessar essa lâmina de faces paralelas. Mais uma vez, podemos enxergar um triângulo retângulo. Eu vou chamar a hipotenusa desse triângulo retângulo de x, seria a distância que a luz percorreu dentro da lâmina de vidro. Vocês têm que concordar que esse ângulo aqui é o ângulo I. Obrigado, oposto pelo vértice ao I, portanto é o I. Então eu perguntaria, que ângulo é esse aqui, ó? Azulzinho. Parabéns! É o ângulo I, que é o pretinho ali, o ângulo todo, menos esse excessozinho ali, que é o ângulo R. Aquele ângulo azul é o I menos R. É verdade. Eu gostaria de relacionar o cateto oposto com a hipotenusa. Então eu posso fazer o seno. O seno do ângulo I menos R é o cateto oposto, que é o deslocamento lateral que eu quero descobrir, dividido pela hipotenusa, que é x. Está dividindo, passa multiplicando, o desvio lateral que o raio sofreu é x vezes seno de I menos R. Mas eu te pergunto, quando a gente comprou essa janela, a gente sabia o quanto a luz ia percorrer dentro dela? Não, né? Nós sabíamos era a espessura. Portanto, eu posso olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó, onde esse cateto é a espessura. E eu posso fazer a tangente desse, o cosseno desse ângulo R. Quem é o cosseno do ângulo R? É o cateto adjacente, que é a espessura do vidro, dividido pela hipotenusa, que também é o x. Como eu quero eliminar o x daquela equação, está dividindo, passa multiplicando, passa dividindo, aquela decoreba satânica, mais confortável, eventualmente, né? Isolei o xzinho nessa igualdade e vou substituir na outra. Aí eu vou mostrar para vocês como é que se calcula o desvio. Fica E, que divide cosseno de R, vezes seno de I menos R. Olha que coisa mais querida. Está ali a fórmula. Eu não sei, pelo que eu passei o olho, a apostila não trouxe essa, né? Essa aí vem deduzida às vezes na apostila do concorrente. É bom que a gente saiba ela também, não custa, né? Agora deixa eu te explicar uma coisa. Essa fórmula não vai ter no formulário.
Quando a gente faz esse tipo de situação aqui na sala de aula, é na verdade para mostrar ao aluno qual seria o caminho a seguir caso a questão fosse numérica, né? Então, por exemplo, o sujeito poderia te dar o ângulo de incidência, te dar o ângulo de refração e te dar a espessura do vidro. Se tu fizesse o desenho todo bonitinho, tu conseguiria achar quem é esse ângulo aqui, que é o ângulo I menos o R. E tu poderia fazer o seno nesse triângulo retângulo para achar o valor do X, relacionando com o valor do D que tu quer descobrir. Só que aí tu ia perceber, putz, mas eu não sei o valor do X, caramba, me ferrei. Mas se tu fosse olhar o outro triângulo, como tu sabe a espessura da lâmina de vidro e tu sabe o ângulo R que foi fornecido, tu poderia muito bem fazer um cosseno e achar o valor de X. E achando o valor numérico de X, substituiria na outra equação, achando o desvio que o raio sofreu. Ou seja, a ideia não é que tu decore esta maldita fórmula. A ideia é que, me vendo fazer isso, tu tenha a tua chance aumentada de fazer um cosseno e fazer um seno nessa geometria e matar a charada. A tua apostila deve ter alguma questão que te faz essa pergunta. Se tu te deparar com essa questão, não tente nas tuas anotações copiar a fórmula, substituir os números e resolver. Não. Tenta primeiro sofrer um pouco, tenta fazer o desenho. O máximo que vai acontecer é tu não conseguir. Aí se tu não conseguir, pode arriscar a fórmula. E mesmo que consiga depois com a fórmula, peça para que eu faça sem a fórmula. Professor, já que tu falou que a fórmula não está no formulário, pode resolver essa questão sem a fórmula, por favor? Vai ser um maior prazer. Certo? Então, eu só não quero que tu fique aflito de ver uma dedução um pouquinho chata, cheia de letrinha, e fique desesperado. Na verdade, eu estou tentando exemplificar com letras, o que é mais difícil. E deixa o teu cérebro mais poderoso ao tentar me acompanhar. Com o númerozinho vai ficar mais fácil, eu prometo a vocês. Além dessas duas deduções que eu queria fazer nessa aula, eu quero mostrar para vocês então as equações importantes sobre os prismas ópticos. Vamos ao segundo momento da aula então, que é investigar a luz atravessando um prisma. Então vamos ver. Newton já tinha documentado, né, que ao passar luz branca por um prisma de vidro, a gente podia ver as cores do arco-íris na luz branca. E depois, passando a luz decomposta no prisma novamente, ela se fundia mais uma vez em luz branca. Foi daí que começou o nosso interesse ao estudar os prismas ópticos. O prisma, então, a gente vai chamar de primeira face e de segunda face. Geralmente a gente desenha o prisma de tal forma a usar as duas faces. Não que a gente não pudesse usar a base, só que se a luz atravessasse daqui para cá, essa seria a primeira e essa a segunda face. Portanto, quando a luz incide em um prisma, a luz na qual ele incidiu, a gente chama de primeira face. Professor, mas isso aí não é um prisma, isso aí é um triângulo, o aluno mais criterioso falaria, né? Aí eu primeiro parabenizaria a exigência do colega, é verdade, isso é um prisma, ele é um sólido geométrico, mas como eu vou estudar a luz atravessando ele no plano do quadro, eu posso desprezar a profundidade do prisma, certo? Então a luz chegou, atingiu a face do prisma, nós chamaremos esse ângulo de I1, ângulo de incidência na primeira face. A luz vai se refratar aproximando-se da reta normal. Nós chamaremos esse ângulo aqui de R1, ou seja, ângulo de refração na primeira face. Como agora o raio atingiu a segunda face, nós precisaremos de uma nova reta normal. Normal a segunda face. Esse ângulo, ele é um ângulo de incidência, obviamente, o raio está chegando. E aí, quando a luz vai do vidro para o ar, ela aumenta de velocidade, se afastando da normal. Obviamente, esse ângulo é um ângulo de refração. Ângulo de incidência na segunda face, ângulo de refração na segunda face. Porém,
eu chamarei esse ângulo de R2, mesmo ele sendo um ângulo de incidência. E eu chamarei esse ângulo de I2, mesmo ele sendo um ângulo de refração. Os nomes deles não mudaram, a nomenclatura mudou. A letrinha que eu represento mudou. Mudou apenas para que as equações que surgirão fiquem mais belas. Afinal, é uma bela noite para aprender física. O ângulo mais importante do prisma é esse ângulo aqui de cima, chamado ângulo de abertura ou refringência. O errado seria eu anotar o nome de cada maldito ângulo, mas eu não farei, em homenagem ao teu dinheiro, que é uma perda de tempo satérica. Então, se tu quiser, tu pode anotar aí, ângulo de abertura ou refringência, ângulo de incidência na primeira face, ângulo de refração na segunda face, ângulo de refração na primeira face, ângulo de incidência na segunda face. Só que o cara saber o nome desses malditos ângulos já dá trabalho. Já é um saco. Mas é a vida. Fazer o quê? A física por trás do fenômeno é simples, na verdade. Pensem comigo, se eu prolongar o raio incidente, vocês têm que concordar que esse ângulo é justamente o desvio que o raio sofreu ao atravessar a primeira face. Esse ângulo todo aqui, o OPV, é o I1, portanto esse ângulo todo é o I1. Se eu quiser achar um ângulo de cima que eu vou chamar de ΔI, é uma letrinha grega, letra grega delta minúsculo, delta maiúsculo que tu bem conheces. Como é que eu acharia o ΔI, que é o desvio na primeira face? É só fazer o ângulo todo, que é o I1, menos o excessozinho, que é o R1. Da mesma forma, eu poderia prolongar o raio refratado na segunda face e medindo o ângulo entre o raio incidente e o raio refratado, eu poderia chamar aquele ângulo de ΔI, que é o desvio que o raio sofreu na segunda face. Como esse ângulo todo é o próprio I2, por ser OPV a ele, eu poderia dizer que o ΔI é o ângulo todo, I2, menos o excesso, R2. Primeira justificativa para a mudança de nome, de nomenclatura. Assim, o desvio que o raio sofre ao atravessar uma face é sempre I menos R. Se nós não tivéssemos feito a mudança de nomenclatura, seria I menos R aqui, R menos I acolá. Vocês também devem concordar que se eu pego a direção do raio incidente e pego a direção do último raio refratado, esse ângulo aqui é o ângulo entre o raio que chegou e o raio que saiu. Ou seja, é o desvio total que o raio sofreu. Pelo bom senso, o desvio total é a soma do primeiro desvio mais o segundo desvio. Se eu substituir as primeiras equações nessa segunda equação, eu obteria o seguinte. E organizando um pouco melhor, colocando I próximo de I e R próximo de R, colocando ainda o sinal negativo em evidência, a fórmula poderia ser representada desta outra maneira. Mas nenhuma dessas é a equação mais importante para o prisma óptico. A equação mais importante para o prisma óptico a gente obtém olhando para o triângulo que se formou entre as faces do prisma e o raio que atravessou o prisma. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Esse ângulo somado com esse outro ângulo, somado com o ângulo A, é igual a 180. Essa reta azul pontilhada é uma reta normal, e tem esse nome por ser normal, por ser perpendicular à face. Vocês devem concordar então que aqui esse ângulo todo também é 90 graus. Se isso aqui mede R, e isso aqui é 90 graus, vocês devem perceber que o ângulo preto é 90 menos R1. Se esse ângulo aqui é 90 menos R1, qual é aquele ângulo ali? 90 menos R2. E já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, esse ângulo A mais o 90 menos o R1 mais o 90 menos o R2 tem que dar igual
180. 90 mais 90 dá 180, cancela com 180. Menos passa mais. Essa sim eu diria que é a fórmula mais usada e mais importante dos prismas. A fórmula que diz que o ângulo de abertura ou refringência é sempre igual à soma dos ângulos que a luz faz com a reta normal na parte de dentro do prisma. O R1 mais o R2. Refração na primeira mais incidência na segunda. Aquela fórmula é muito usada. Observe que ela veio de geometria pura e simples, tal qual as outras. Não houve refração ainda, a gente não usou a lei Snell Descartes para estudar o prisma, tu vê? A gente só está usando geometria básica. Para finalizar então, eu vou substituir o R1 mais o R2 pelo A, ó. E aí então chegamos à fórmula do desvio total. A fórmula do desvio total que a luz sofre ao atravessar o prisma ficou I1 mais I2 menos A. Menos A. Essa é a fórmula do desvio total. Isso também é um ângulo, né? Tem ângulo, bota o chapéuzinho para ficar elegante. Tu vê, se nós quiséssemos revisar a aula passada, chamando aqui de N do prisma e aqui é ar, né? Nós poderíamos escrever na entrada da luz que o N do ar vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao N do prisma vezes o seno do ângulo de refração. Na saída da luz, nós poderíamos escrever que o N do prisma vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao N do ar vezes o seno do ângulo de refração. Só que isso aqui é a aula passada, né? A aula de hoje, a parte nova da aula, é toda essa geometria básica que eu usei para criar essas fórmulas dos prismas. Mais uma vez eu repito, às vezes não precisa usar nenhuma delas, só conhecimento básico de geometria tu mata a questão de prisma. Às vezes conhecer a fórmula pode agilizar a tua solução, né? Isso sim. E aí eu queria te mostrar o caso de desvio mínimo para os prismas. O caso de desvio mínimo. Vamos ver o que acontece quando o prisma vai sofrer o menor desvio possível ao atravessar o prisma. Fazer a prova matemática do desvio mínimo não cabe aqui no ensino médio, é uma matemática muito pesada. Mas o que se cobra no ensino médio é que o aluno saiba que o que está acontecendo é o caso de desvio mínimo. Deixa eu te mostrar. Quando um prisma vai ser atravessado pelo raio de luz e esse raio está sofrendo o desvio mínimo, o que a gente observa é que o raio atravessa o prisma paralelamente à base. Mas nem sempre a base está desenhada. Eu já vi o prisma ser desenhado cortado, ou quebrado, ou partido. Então uma forma de identificar que é o caso de desvio mínimo é perceber que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse. Ou então o aluno perceber que o ângulo com que o raio entra se iguala ao ângulo com que o raio sai do prisma. O I1 se torna igual ao I2 nesses casos. Ou ainda, automaticamente o R1 vai se igualar ao R2. Já que o I1 é igual ao I2, o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída, e o R1 é igual ao R2, o ângulo que o raio de luz faz com a normal na parte interna do prisma fica igual, então nós poderíamos dar uma melhorada nas equações anteriores. O ângulo de abertura, já que é R1 mais R2, se eu chamar esses ângulos apenas de R, já que eles são iguais, somando-os, eu obtenho 2R. E no caso do desvio, já que o desvio era I1 mais I2 menos A, como o I1 e o I2 são iguais, eu posso chamá-los apenas de I. E já que eu chamei o A de 2R, a fórmula vai ficar bem bonitinha. 2I menos 2R, colocando o 2 em evidência. No caso do desvio mínimo, esse desvio pode ser calculado pela fórmula I menos R vezes 2.
Eu não sei se é nesse capítulo que ele já apresenta os prismas de reflexão total. Acho que ainda não, né? A outra, ó, eu usei a simbologia que a UFSC usa. Ele usou uma simbologia mais própria. Ele chamou de linha, né, o que é da segunda face. Basicamente isso, né? E chamou o ângulo de abertura de alfa. Então, na apostila de vocês, ele chamou o ângulo de abertura de alfa, não fiquem magoados. Eu diria até que, no meu caso, ele ficou mais geral, mais clássico. Ele chamou, em vez de I1 e I2, ele chamou de I e I linha. Tranquilaço, não é nada demais. Então, o último comentáriozinho dessa aula ainda é o famoso caso da ilusão que a gente tem quando a gente bota um objeto na água, né? O objeto aparenta estar quebrado, né, na interface ar-água, certo? Isso acontece porque a luz, ao atravessar, né, da água para o ar, sofre uma refração e aí altera a minha percepção do objeto. Mas tem um caso famoso, quando a gente mergulha um objeto feito de vidro na água e depois de mergulhar o objeto de vidro na água, a gente pega um potinho que aparentemente tem água, um líquido transparente, só que não é água, é tetracloroetileno. O tetracloroetileno, ele tem uma propriedade muito curiosa, que o índice de refração do tetracloroetileno é igual ao índice de refração do vidro. Ou seja, a luz, ao atravessar o vidro e o tetracloroetileno, não sofre desvio. Portanto, quando tu mergulha aquele mesmo objeto de vidro que outrora estava mergulhado na água, quando tu mergulha ele no tetracloroetileno, ele aparentemente desaparece. Por que que eu observo, né, o objeto de vidro na água? Porque a luz, quando vai se refratar do vidro para a água, sofre desvio. Esse desvio ocorre bem no contorno entre vidro e água, por isso que o contorno fica destacado. Como agora a luz, ao atravessar o tetracloroetileno e o vidro não sofre desvio, não tem nada ali que indique a presença do vidro mergulhado no tetracloroetileno. Ver aquilo na prática, no laboratório, é bem engraçado, porque realmente não te conforma. Tu sabe que o objeto está mergulhado e tu não vê o maldito objeto mergulhado. Se tu bota o dedo ali, tu vê, ah, tá, realmente, ele está ali. Então não tem nada de mágico, né? É só a continuidade óptica ocorrendo. Certo? Coisa linda! Então fizemos uma aulinha clássica de prisma. Eu tenho até medo de fazer exemplo. Se diz que fazer o exemplo, o guri... Pessoal, mas esse é igual ao número tal. Aí eu, desculpa. Aí eu troquei o número. A pessoa, mas esse aí ficou igual ao número outro. Pô, tu vê, é tão pouca questão que tem na apostila que às vezes o cara faz um exemplo e mata 3, 4 questões na apostila. Mas vai que a gente dá sorte. É 2, não é? Não vou mesmo. Eu não ia. Vou fazer um exemplozinho então. De repente eu acabo dando sorte e faço uma que não tem na apostila. Um exemplozinho. Tem umas medidas aí. Ah, ó, é isso aqui, ó. Realmente, é isso que eu estava pensando em falar agora e achei que ia ser na frente e foi atrás. Ó, a colega me alertou que está faltando comentar o caso da fibra ótica e os prismas de reflexão total, que eu estava pensando em comentar nessa aula. Então vou fazer esses comentários antes do exemplo, só vou dar uma cortadinha no vídeo para não ficar infinito.